ouvindo o podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em câncer e Vênus em virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente? Oi, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Sou a Flávia Shows, falando aqui de uma manhã de primavera na minha nova cidade, onde eu ainda não tenho mesa, gente. Então, se tiver ruído de áudio, normal, porque assim, tô segurando o computador em cima da coberta. E tô junto com a Patrícia, com uma convidada maravilhosa que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Oi, gente, aqui é a Patrícia Silva, direto de uma tarde primaveril no Porto. Gente, está fazendo 23 graus, eu nem posso acreditar que está fazendo 23 graus. Todo mundo no Brasil passando frio e eu tô aqui tomando sol, pegando praia. Então, tô muito feliz. E mais feliz ainda porque hoje a gente tem uma convidada aí, gente, que caminha aí muito próximo da nossa área. A gente vai bater um bate-papo muito gostoso e se preparem que vem surpresas por aí. Sim, nossa convidada é a Luciana Worms. Ela é formada em Direito pela Universidade de São Paulo e professora de Geopolítica e Política Internacional. Ela é cantora e escritora da história do Brasil através da música. Ela é autora do livro Brasil Século XX, ao pé da letra da canção popular, junto com Wellington Borges. O livro foi vencedor do Prêmio Jabuti no ano de 2003. Em uma entrevista sua, também descobri que ela é geminiana, que faz um montão de coisa ao mesmo tempo. Então tá bem sintonizada aqui com a vibe desse nosso podcast. Ela tem um trabalho cativante, tem uma personalidade muito querida, maravilhosa, incrível demais. Ela também é mãe do João Alexandre, do José Eduardo, do Joaquim e madrasta da Joyce. Quero dizer que a Luciana foi uma das minhas melhores professoras aí na minha caminhada. A gente teve um episódio que eu iniciei homenageando o Marcos, que foi um professor que faleceu no ano passado. E foi muito emocionante aquele dia, e trazer a Luciana é só pensar que honra poder aqui viver esse momento, dar esse espaço para as pessoas que foram significativas na nossa trajetória. Então, Luciana, é uma honra te ter aqui. Quero te dar as boas-vindas e pedir também para você resumir um pouco da sua trajetória pessoal e profissional para a gente, para os nossos ouvintes. Primeiro eu quero agradecer, dizer que vocês são muito generosas. A Flávia falar que eu fui uma das melhores professoras, está louco, imagina. Mas fico feliz da vida, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é dar aula. Eu quero muito, quando eu tento ensinar alguma coisa, que o aluno entenda, né? Então, eu faço de tudo, né, para o aluno aprender. Eu quero muito. E assim, é geminiana, né? Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal, né? Mais ou menos isso que resume. Olha, é muito louco. Esses dias eu tive que escrever, eu gravei um CD, e aí eu tive que fazer uma historinha minha, assim, para colocar no encarte. E aí eu fiquei, né, tentando resgatar as coisas. Hoje em dia, a coisa que eu mais trabalho, o que mais me dá prazer de fazer, depois do advento da escola sem partido, né, os lugares que eu dava aula de geopolítica tiraram o curso de política internacional e eu assumi o diploma de Direito e trabalhei no Tribunal de Justiça, mas o que mais hoje me dá prazer mesmo é a minha relação com a música brasileira. E isso começou quando eu era muito pequena, uns
4 anos, assim, eu lembro de ouvir músicas, né? Meu pai me mostrar discos e eu me apaixonar por aquilo. Isso tem muito a ver com a história da geopolítica também, porque ditadura, né? E eu ouvia aquelas canções que tinham um duplo sentido e meu pai já me explicava aquilo. Então, quando eu entro na escola com 7 anos, por incrível que pareça, eu já tinha uma coisa de querer saber, de história, de saber por que a professora não falava aquilo, o que acontecia, por que a gente tinha que cantar o hino toda quarta-feira, tudo aquilo me incomodava já, sabe? Aí, com 9 anos, eu lembro que teve anistia, e eu lembro direitinho dos presos exilados políticos voltando, e a música que eles gravou do Aldir Blanc e do João Bosco tocava. E eu lembro direitinho, né, do Brizola voltando, do Miguel Arraes, do Fernando Gabeira. Eu acho que o que eu mais lembro era do Gabeira voltando, sabe? E meu pai chorando de emoção. E aí, quando eu tenho ali por volta dos 12, 13 anos, eu sempre fico amiga das pessoas mais velhas. Agora não, agora é engraçado, eu sou a mais velha do lugar, sempre. Mas foi isso. E aí, quando eu tinha 12, 13 anos, eu fiquei amiga das pessoas mais velhas, e numa escola pública, né? Eu estudava em escola pública em São Paulo, e tinha um centro cívico, era um centro cívico antes de voltar a ser Grêmio, né? E a gente fundou o Grêmio na escola, tal, e as pessoas mais velhas, assim, comigo. E aí, quando a gente ficava reunido ali no porão da escola, né, com essa história de centro cívico, ou mesmo quando virou Grêmio, eu queria saber as coisas que eles sabiam. Então, às vezes, eu passava a noite lendo para poder conversar com eles no dia seguinte. E aí vai acumulando o repertório, né? E essas pessoas são minhas amigas até hoje. Na época, elas eram, assim, 3 anos mais velhas que eu. Isso hoje não significa nada, mas quando você tem 13, né, a pessoa tem 16, é um absurdo. E isso foi muito bom. Aí, quando eu tinha uns 14, 15 anos, meu pai me levou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, foi onde eu estudei, para ver um show da Ruan Baez, que era aquela cantora de protesto norte-americana, que cantava com o Bob Dylan, né? E aí eu decidi que eu ia estudar naquele lugar. E foi isso, né? E entrei no Largo São Francisco. Mal entrei na faculdade, o Demétrio Magnoli, que era professor, né, de geografia, Demétrio Magnoli da Globo News hoje, né, o comentarista, me chamou para dar plantão de dúvidas, que aqui em Curitiba eles chamam de assistência, né? Lá era plantão de dúvidas em São Paulo. E aí eu comecei dando plantão de dúvidas, mas eu tinha muita paixão por aquilo. E o Demétrio foi visitar a União Soviética e eu substituí em algumas turmas. E sei lá por quê, eu tinha a idade das pessoas para quem eu estava dando aula, né? As pessoas gostaram. E era isso, né? Aí eu vim para cá, né? Eu comecei a dar aula, aí virei professora mesmo. Demétrio voltou da União Soviética, acabou dividindo turma comigo, ele ficava com bio e exatas, e eu ficava com humanas, em São Paulo era tudo divididinho. E aí eu conheci o pai dos meus filhos lá, que era o professor de português, já começamos a falar de música, foi o primeiro assunto, e foi com ele que eu escrevi o livro Brasil do século XX, ao pé da letra da canção popular, né? Lá para 95, 94, o Positivo nos procurou, nos trouxe, eu montei o curso de geopolítica aqui, Demétrio foi para outra vida, né? Demétrio já tinha largado o ângulo antes de mim, eu fiquei lá ainda, Demétrio foi ser jornalista da Globo News, não só, né? Imagina, Demétrio tem uma carreira bem bacana, mas aí aqui em Curitiba sempre foi muito legal, né? Eu gostei muito de dar aula aqui, sabe? Eu senti que os alunos não tinham nunca tiveram aquela matéria, né? Não tinham acesso àquilo. E aí eu me desdobrava, né? E eu não queria nem saber se depois eu ia ter que ficar 5 dias repondo aulas que eu ia atrasando, eu atrasava muito com a matéria. Porque não dá, né? Quando você vai trabalhar com isso,
Não dá, o mundo vai, as coisas acontecem, então você precisa dos pressupostos para explicar o presente. E acontecia muito isso, né, acho que a Flávia vai lembrar, no curso de Oriente Médio, né? No curso de Oriente Médio era o maior, assim, que eu dava, porque sempre estava acontecendo alguma coisa no Oriente Médio. Então, e aí eu voltava, falava, ó, que hoje aconteceu tal coisa, lembra aquilo que eu falei na aula tal, que não sei o que, tal, olha só. E aí ganhamos o prêmio Jabuti, né? Isso ainda eu ainda no positivo. A gente já gostava muito de Noel Rosa, né? De Wilson Batista, Geraldo Pereira. E aí nós fomos mais para trás ainda e escrevemos o livro, Eu Grávida do Segundo Filho. Foi muito bacana, assim, quando nós conseguimos entregar o livro, né? Eu com aquela sonolência de grávida. Foi muito bom quando ganhamos o prêmio, assim. Foi a gestação de um filho de um projeto, né? Foi isso mesmo, foi mais ou menos isso, assim. Foi o filho, é o nosso quinto filho, né? O Jabuti é o quinto filho. Bom, e essa coisa de trabalhar com política internacional sempre andou junto, né? Eu lembro que quando eu dava aula de Moçambique, Angola, eu fazia questão de falar de músicas que falavam da lusofonia, cantava, explicava por que o Chico fala morena bichinha danada, minha camarada do me pelar, ampla, né? Do jeito que eles falam. Então, a minha trajetória é essa, sabe? Como boa geminiana, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e continua até hoje, né? Hoje, a tal da escola sem partido praticamente me tirou de sala de aula. Hoje eu dou muitas aulas online, né? Eu dou aula no ICL, por exemplo, né? No Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira, do Gessé Souza. É isso. Sinto muita falta das pessoas. Ainda vou voltar a dar aula para todo mundo ao mesmo tempo, numa sala de aula e com a câmera também. Gente, esse podcast é só emoção, meu Deus, que delícia ouvir a Luciana falar e trazer esse amor que ela tem pela geopolítica. E aí eu já queria caminhar por esses caminhos aí contigo, Luciana, perguntando de onde que surge esse primeiro contato, mas também esse amor e fazer da geopolítica o seu caminho, e aí também entrar um pouco ali em quando que você escolhe que esse seria o caminho via educação que você queria seguir. Olha só, você vê como as coisas se misturam mesmo na minha vida, né? Eu me toquei agora com essa gravação do CD, eu gravei uma música chamada Embarcação, que é do Chico Buarque e do Francis Haim, uma música de 1982. Eu tinha 12 e a música nasceu, né, em 82, que foi o ano da Guerra das Malvinas. E aí tem uma frase na música que fala: e que os mares fossem meus como pensam os ingleses. E eu quis entender isso, você acredita? E foi assim. E aí eu quis entender os imperialismos e tal. Falei, pai, o que ele quis dizer? Meu pai me contou, foi o suficiente para eu ir atrás, para eu ficar ligada na guerra, para eu entender Margaret Thatcher e Galtieri e as ditaduras na América Latina. E aí eu estudei, aí tinha aquele livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. E assim, quando eu soube que eu ia fazer faculdade de Direito, eu achava que com a faculdade de Direito eu podia, sempre pensando na questão social mesmo, né? Eu podia inserir essa questão no mundo jurídico. Eu pensava muito isso, né? No final das contas, eu virei professora, porque como eu virei professora de curso pré-vestibular, que não tem que ter registro no MEC, então eu pulei essa etapa. Em São Paulo, quando eu comecei a fazer o mestrado em Direito Internacional, só que aí eu vim para Curitiba. Tentei trazer para a Universidade Federal do Paraná os créditos, nunca consegui, o tempo foi passando, e era isso, né? Eu trabalhava de domingo a domingo. Mas é uma paixão mesmo, foi assim que as coisas começaram, sabe? E fazendo sempre relações, eu sempre estudei tudo ao mesmo tempo, porque eu vi as coisas todas ao mesmo tempo. Como hoje, né? Eu não consigo ver a guerra da Ucrânia como uma coisa localizada. Eu vejo já o passado,
a questão europeia envolvida, dos Estados Unidos. Sempre foi assim, começa dessa forma. Sempre dei aula, desde pequena eu dava aula. Era Luluzinha palestrinha, sabe? Tinha que ficar explicando as coisas para todo mundo, para a família, imagina. Isso desde sempre. Mas as coisas vêm com essa história de acabar de passar no vestibular e virar professora e ganhar bem. Isso foi um problema também, porque na época que meus amigos, meus colegas, alguns ministros hoje, inclusive, eram estagiários, né? A pessoa já ganhava bem. Mas foi nesse momento, foi bem na passagem para a idade adulta mesmo, nessa história de quando você tem o seu primeiro salário. Eu falei, pô, acho que é isso mesmo que eu vou fazer, acho que eu vou desencanar de estudar direito, tão direito assim, né? Então, eu tinha que estudar, de qualquer forma, porque eu tinha uma bolsa do PET CAPES, mas eu não trabalhava com isso. Acabei virando professora e só professora. E na sua fala que você disse que você viu todo, né? Sempre viu o todo. E eu acho que para mim foi revolucionário quando eu fui sua aluna naquele período, porque eu também venho de escola pública minha vida toda e tive bons professores, claro, mas dentro da educação que é compartimentalizada, né? Muito fragmentada. Então você estuda um tanto de história aqui, aí você estuda geografia lá, aí você estuda ciências lá, mas eu não lembro de ter tido essa sensação que eu fui ter quando fiz o cursinho para vestibular, de entender que o mundo é uma coisa toda complexa, que ao mesmo tempo que uma guerra está acontecendo aqui, uma produção artística está vindo lá que representa. Então, para mim, nesse momento de 17 anos, foi quando eu olhei e tive contato com esses professores. E no momento talvez eu tivesse mais atenta e querendo aprender mais, pois afinal tinha que passar no vestibular, que eu entendi que, puxa vida, como teria sido mais fácil se a educação que eu recebi lá de trás tivesse apresentado o mundo dessa maneira. E quando eu fiquei fazendo a pesquisa para esse podcast, eu cheguei em um dos seus vídeos, Luciana, que é um vídeo que você está cantando, que eu até fiquei com lágrimas nos meus olhos, eu já estava emotiva, e você começa cantando Boogie Woogie, e eu tive... Minha avó, que faleceu ano passado, ela teve Alzheimer, então no final ela já tinha esquecido muita coisa, mas a letra de Boogie Woogie ela não esquecia, e ela sempre cantava Você está Boogie Woogie. brincando? Sim. E aí eu te vejo cantando e você fazendo toda a explicação da música. Eu falei, meu Deus, que momento incrível. Ai, que vontade de chorar! Sim, sim. Que Aí lindo! muito lindo, muito lindo. E eu Não, e esse vídeo foi um vídeo mal feito ainda. Mas eu achei ele tão. Eu não sei, eu tava ali no seu canal e vendo algumas entrevistas e cheguei nesse vídeo e falei, vou ter que trazer isso para ela também falar um pouco do que você fala ali naquela parte, que eu entendo que também está muito relacionada com a produção do seu livro. E, na verdade, a minha pergunta é essa. Como foi o processo de escrita? Como que vocês construíram? Quanto tempo leva? Quais foram os desafios? Então, que você contasse um pouco desse processo da escrita do livro, mas também, porque eu lembro disso nas suas aulas, da música, né? Como uma linha condutora do pensamento. E no seu livro, você disse que não é um livro sobre música, é um livro sobre história do Brasil, mas que a Brasil. música carrega, né? Ali. Através da música, dá para contar a história do Brasil de várias formas, né? Uhum. E porque quando a gente pensou, e a gente já logo que começou a namorar, já pensou em escrever. E eu preciso dizer que escrever, propriamente dito, eu passei no vestibular, tirei 9, 10 em redação, mas eu aprendi a escrever com o Velas, sabe? Com o Wellington, que é o pai dos meninos. Ele me deu a questão estética, ficou muito claro, né? Hoje em dia eu ainda escrevo como ele dizia, né? Pondo pontos, mais pontos, menos vírgula. Isso é muito importante. Então a gente já se conhece falando de música, já fica com essa conversa de escrever, escrever, escrever. E aí, acho que foi o Demétrio também, que fala, por que vocês não escrevem um livro? Porque aí o Demétrio já era escritor, né? Já escrevia toda hora. Por que vocês não escrevem um livro sobre isso? E aí viemos para Curitiba e essa história foi sendo acalentada. E assim, muito material. Nós tínhamos muitos discos, claro que na separação uma parte foi para ele, outra parte foi para mim, né? Muitos livros sobre o assunto.
E aí o Vela falou, puxa, não dá para a gente escrever um livro sobre história da música, porque tem um monte de livro de história da música, que é a nossa bibliografia, né? A gente tem que escrever um livro sobre história do Brasil através da música. A música tem que ser condutor dessa história. Boogie é um momento assim que eu gosto muito da música brasileira. Ela é de 1940. Na verdade, vivíamos uma ditadura do Getúlio, e havia essa imposição, né? Já começa aquela imposição cultural, a gente tinha até então uma pegada educacional francesa, aí começa a ficar muito evidente, né? Porque a Segunda Guerra já tinha começado, o Brasil estava naquela de que lado vai, Getúlio Vargas muito hábil, né? Todo mundo esperava que ele entrasse do lado do eixo, porque tinha a Constituição e a pegada política dele, ditatorial, era fascista, né? Era muito próximo ali do corporativismo, do Mussolini e tal. Mas não, ele acabou vindo para o lado dos Estados Unidos. E ele, para fazer isso, ele trouxe, né, americanos para cá, veio ao Disney, fez o Zé Carioca, que era uma chacota, na verdade, com o Brasil, não era para dizer que o Brasil era esquisito, né? E no final das contas, o Denis Brianca, um compositor paulista, fez essa canção, né? Chegou o samba, minha gente lá da terra do tio Sam com a novidade, e ele trouxe uma cadência que é maluca para mexer toda a cidade. O bugue-ugue, 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 a nova dança que balança, mas não cansa, a nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. E lá na favela, toda batucada já tem bugue-ugue. É linda, meu Deus, que delícia. Agora eu quero fazer um novo vídeo bem feito. Né? Oh, que lindo, quero chorar. Aí fala dessa política, né? E era assim, né? Trazendo a música e fala da política da boa vizinhança, que é o momento mais geopolítico do livro Brasil, século XX, ao pé da letra da canção popular. Eu falo de história do Brasil, mas estou falando da história da América, que a política da boa vizinhança é o nome eufemístico do Big Stick, né, da política do grande porrete, né, era isso. Você tem que ficar do meu lado, você tem que ser um bom vizinho, o continente todo, né, sob pena de levar porrada. Os Estados Unidos invadiram 50 vezes a América Latina. Foi isso, é isso, né? Como que a gente fazia? Eu grávida, estava grávida do Zeca. Eu tinha que dormir à noite, não tem essa. Eu dormia a noite inteira, acordava, lia o que o Vela tinha escrito na madrugada, via o que eu queria mexer, e assim, não tinha Google, né? Então era livro em cima de livro, com post-it, né? Os comentários, aí ia lá, aí escrevia tal. Aí eu ia, né, passava o dia escrevendo, saía um pouquinho, claro, grávida, voltava, mas era durante o dia que eu escrevia. Isso numas férias. Só pudemos fazer isso porque estávamos de férias, porque dando aula no cursinho eram 12 aulas por dia, domingo, feriado, não tinha essa. E aí ele retomava, né, de onde eu partia. E foi assim, o primeiro capítulo foi essa divisão, mas eu escrevi mais do que ele, porque eu gosto mais desse momento. O segundo capítulo, que é a Bossa Nova, escrevemos juntos, tudo juntos, mas ele escreveu mais do que eu, porque ele tem essa ligação maior com a Bossa Nova. O terceiro capítulo é o capítulo que as pessoas mais pedem para a gente falar, né? Quando vai dar palestras, tal, é o período da ditadura, né, militar. Na verdade, começa um pouco antes, a gente fala ali da renúncia do Jânio, até a anistia. Esse período é grande, tem menos tempo, às vezes, mas ele tem mais páginas, né, porque tinha muita informação e era o que as pessoas mais queriam, e a produção musical foi muito intensa. Então, nós escrevemos quase que lado a lado, né? E o último capítulo, que era o mais rápido, MP3 e videoclipe MP3 chama, né? Eu acho que ele escreve mais do que eu, talvez. Foi essa a nossa estrutura. E ele é todo dividido em metonímias. O primeiro capítulo se chama Maldito Violão, porque foi um período em que portar violão dava cadeia.
O segundo capítulo era Bendito Violão, porque João Gilberto faz com que o violão seja um instrumento de mobília obrigatória nos bons lares, nos lares das boas famílias. O terceiro capítulo é Maldita Guitarra, porque teve passeata contra a guitarra no Brasil. O anos 80 é Bendita Guitarra, porque o rock nacional vai escrever, vai ser o cronista, né, as bandas, o Legião, Titãs, Barão Vermelho, todas essas bandas aí escrevem os anos 80. E o último capítulo era o MP3, videoclipe e tal, porque era rapidinho mesmo, aquela linguagem do final do século. No começo do livro a gente fala de Pelo Telefone, que é o mito fundador do samba no Brasil, e acabamos com Pela Internet, de Gilberto Gil, 80 anos depois, em 1997. Então, assim, a gente estruturou dessa forma. E deu certo, né? A gente ganhou o prêmio Jabuti, né? Foi muito bonito esse momento, assim. A gente não achava nem que ia vender o livro. Ganhar prêmio Jabuti até parece, né? Nunca nem pensamos nisso. Nossa, parece que sinto que a gente pode ficar aqui um dia inteiro só ouvindo a Luciana falar. A gente tem muita coisa para aprender, principalmente dessa parte histórica aí do Brasil, e esse livro entrou aqui para minha lista de leitura com certeza. Ontem eu vi uma entrevista sua com o Gustavo, que você falava um pouco sobre o período que você foi para a Palestina, inclusive, que é um assunto que a gente já falou aqui no podcast, a gente sempre tenta falar. E sobre como a geopolítica é importante nisso, justamente para a gente conseguir unir as coisas. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, quando que você faz essa transição do livro, que é esse papel de escrita pesado e tal, e faz essa transição para o meio digital, com canal no YouTube, Instagram, curso online, esse conteúdo mais acessível assim, para essa galera, essa geração que está mais conectada? Então, meu canal no YouTube, todo esse mundo digital, ele é novo. Mas eu sempre gostei de gente, esse que é o grande problema. Eu sempre gostei. Eu não achava que isso que a gente está fazendo aqui, que é uma coisa que a gente vê em filme de ficção científica, fosse possível. As pessoas se falarem, olhando umas para as outras, ouvindo em tempo real, não era possível. O máximo é o telefone. Aí acontece de rolar, né? De começar a fazer vídeo e tal, mas foi muito difícil para mim, ainda é muito difícil para mim. Eu não sei exatamente para onde olhar, às vezes o negócio da pane, eu fui usar o Zoom, eu fui entrar num congresso da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia para falar, e eu não consegui entrar, sabe? Eu me atrapalhei no Zoom. Hoje, quando eu vi que era Zoom, falei, será que vai acontecer de novo? Não vai, né? Não aconteceu nada, deu certo. Mas eu sempre tive medo, acho que a Flávia vai lembrar, eu entrava em sala falando e saía falando. Eu tinha medo até de abrir a internet na sala, lembra disso? Para mostrar mapa, porque eu achava que eu ia perder tempo, sabe? Então foi difícil, mas a pandemia fez isso na gente, né? Acabou mostrando que isso era absolutamente necessário. E foi na pandemia que eu resolvi fazer meus vídeos. Também, Maria vai com as outras, né? Sempre os amigos dizendo, Demetrio falou para escrever um livro. Aí foi a Ana Cascado que falou, faz vídeos das coisas que você fala, mistura isso tudo. Só que assim, como eu sou uma besta cibernética, eu não sei editar. Eu erro o tempo todo. Então eu eu falo errado a data. Esqueço o nome do sujeito, aí eu falo, qual é o nome mesmo? E aí eu tenho que parar, e aí começa o vídeo todo de novo. Então, um vídeo para gravar, eu faço uns 80. Não é uma hipérbole, eu faço 80, 90. Você não tem ideia, aí tem que apagar no celular, porque acaba a memória e tal. Então, dá muito trabalho. Mas foi isso. E aí, o curso online, né? O curso do Brasil através do samba, que eu faço no ICL, eu comecei a achar que tudo bem ser caótico também, sabe? Comecei a falar, tudo bem, dá para eu errar e voltar. E aí, se vocês tiverem oportunidade de assistir esse curso, vocês vão ver como eu erro.
E às vezes eu só percebo depois que eu desliguei. Aí eu fico uma semana pensando, puxa vida, eu preciso avisar os alunos. Aí na semana seguinte eu falo, ai gente, sabe aquilo que eu falei? Desculpa aí, perdão. Na verdade não era 1830, era 1831. Era assim. Não, mas eu acho importante você colocar isso, que eu e a Patrícia, a gente também começou sem ter nada muito pronto, mas a gente vai adaptando e melhorando, porque eu vejo que muitas mulheres, principalmente, às vezes deixam de fazer, porque elas estão esperando a condição ideal para que seja feito, estão esperando que elas estejam completamente preparadas com o conteúdo, com a forma, então fica muita preocupação. Mas a pessoa fica agoniada. Eu acho que eu vou voltar a fazer mesmo. Vou fazer mais vídeos. Agora que eu voltei a falar deles, né, vou fazer. Sim, a gente já vai deixar eles como divulgação no nosso último quadro. Mas, Luciana, eu queria te fazer aqui a nossa última pergunta, que é o que que te movimenta? Da onde que vem essa vontade de ajudar o mundo, de criar, de ser um ser humano cada vez melhor? Olha, eu acho que o que movimenta, principalmente na educação, é lembrar que isso tudo, esse descaso com a educação que existe no Brasil, ele foi projetado, né? E é o que, de certa forma, justifica uma figura como o inominável ter sido eleito. Surge ali quando foram feitos os acordos educacionais entre o MEC e o ESAID, né? E a agência filantrópica norte-americana, que, na verdade, deu a linha ideológica da educação no Brasil, e a linha ideológica era: vamos desfazer esse sistema educacional. Agora está ficando pior ainda. Então, isso me movimenta você querer levar a informação. Isso é o que me movimenta. E eu não consigo fazer nada que não seja didático. Absolutamente nada. Eu vou gravar um CD, eu tenho que fazer na verdade, era um DVD. Em cada música, eu explico a música. Aí eles acabaram resolvendo que vão fazer um CD, então vai ter só a música, mas o vídeo vai para o YouTube. E tudo, eu vou cantar agora, em agosto, em um bar aqui de Curitiba chamado Onca, e eu já sei que eu não vou conseguir só cantar, eu vou cantar a música tal e tal. Não, eu vou ter que falar o nome dos compositores, o ano que foi feito, sabe? Então, o que me movimenta é querer que o outro aprenda. Por isso que deu certo quando eu virei professora de cursinho, porque é imediato, a gente tem que fazer aquele cara entrar no vestibular, tem que fazer o cara passar, tem que esgotar aquele assunto, o cara tem que saber todos os detalhes daquilo, tem que saber escrever sobre aquilo. E, na verdade, eu gosto de ensinar para as pessoas ficarem livres de mim, para elas aprenderem a aprender sozinhas, assim. Falando assim, também parece que eu sei tudo, né? E não é verdade. Aliás, o que me movimenta também é aprender. Eu aprendo com as perguntas e eu aprendo também com fatos que os alunos contam, com histórias pessoais, assim. É isso que me movimenta. Que delícia ouvir alguém que gosta tanto da educação e que fala com esse amor, né? Dá um quentinho no coração e a gente começa a ter esperança, né? Que eu acho que a gente ainda acredita aqui nesse podcast de que a educação tem esse poder, a gente fala em todo episódio, esse poder emancipador e revolucionário, então é muito bom ter você aqui com a gente. Eu já quero abrir aqui dizendo que quando a gente criou esse podcast, a gente listou os sonhos que a gente tinha para esse podcast, o que a gente queria realizar. E uma dessas coisas era muito que a gente fosse notada pelo Lula, pela esquerda ali, para essas pessoas. Mas nada menos, a gente pesquisando aqui a biografia da Luciana, a gente vê uma foto dela com o Lula e fica sabendo que ela foi no casamento do Lula. Então, assim, Luciana, como assim? Uma só não, né? Eu já devo ter várias fotos com o Lula aí, se você olhar no Instagram, se olhar. Eu conheci o Lula via Janja, né? Janja daqui, de Curitiba. Claro que a gente tinha que se conhecer, né? Porque ela morava na Água Verde, eu moro no Batel. Nesse circuito aqui, é muito difícil você encontrar alguém de esquerda. Aí a Janja parece que estava
na esteticista, e a esteticista falou, fez algum comentário, qual o partido dela, qual a visão política dela. Aí a amiga, eu tenho uma outra cliente que também é petista, né? E é assim, né? A gente se conheceu dessa forma, porque não tinha duas, né? Aqui na região, né? E ficamos amigas, tal. Passei com ela, acho que a maior parte do tempo, que os 580 dias de prisão injusta, né, absolutamente injusta, isso era evidente. Então, esse tempo todo, nós ficamos juntas, eu ia muito na vigília, praticamente toda semana eu estava na vigília, eu cantava na vigília, então cantava, me esgoelava, berrava, porque eu queria que ele ouvisse lá. Eu não sei se vocês tiveram o prazer de ir na vigília, era muito triste ao mesmo tempo, né? Era triste e lindo, porque ele estava lá, a Janja desesperada, né? Ficou bom tempo sem poder entrar, depois ela pôde entrar junto com a família, era no dia da família, ficava todo mundo ali, a Janja e as irmãs, e o irmão e tal. Mas antes a gente ficava na vigília ali cantando, altíssimo. Eu vi isso ninguém falou, isso não tem em lugar nenhum, não sei nem se eu podia contar, mas eu vou contar para vocês. No Dia dos Namorados, de 2019, a Janja, a gente foi para casa, a gente resolveu passar juntas. Eu não tinha namorado, nem sei se eu tinha ou não naquela época, acho que não tinha, eu estava sem namorado, o namorado dela, né, ali isolado, e aí uma outra amiga sem namorado, a gente foi para a casa dessa amiga, que era uma das pessoas que organizava a vigília, maravilhosa, não vou falar o nome, não sei se eu posso, acho que não posso. E aí, no dia dos namorados, ele mandou perguntar para os advogados, perguntarem para a mulher de um deles, que é minha amiga também, a Adriana de França, da Rocha, pede para a Adriana lá saber o que eu devo dar para a Janja, não sei o que, de presente. Aí a Adriana foi comprar uma bolsa, ele ligou para mim, o que você acha de eu comprar uma bolsa? Eu falei, pode comprar, né? Aval da amiga. É. E aí, eles escreviam cartas todo dia, né? Vocês sabem disso, né? Era a coisa mais linda. A Janja não ia, todo dia mandava uma carta, todo dia recebia uma carta, todo dia mandava uma carta. E em carta eles combinaram que ele ia apagar e acender a luz, assim, para ela saber. Às 9 horas ele ia apagar e acender a luz. Então, bem nessa hora, foi que a outra amiga trouxe o buquê de flores com o presente e ela foi para a janela e eles ficavam, ela não falava, ele não ouvia, né? Mas a luz piscando, né? Ele mandando uma mensagem para ela, assim, olha, eu estou aqui, sei que você está olhando. E era super emocionante, ela chorava, e a gente ia para outra sala chorar, deixar ela sozinha ali falando, né? E aí, quando o Lula saiu, ele veio, assim, a Janja era para o MST fazer a segurança, né? Segurar o povo para o Lula poder passar. Quando viu, o MST já estava agarrando o Lula também, sabe? Não tinha. Então, a Janja e os seguranças, as pessoas que conseguiram ali, foram pelo menos para o Lula poder passar, senão ele não ia conseguir até o palco falar, né? E aí ele veio direto e me deu um abraço. Ele me conhecia da foto do meu DVD e do livro. E depois a gente se encontrou e aí fui no casamento, claro, né? Só faltava não ir no casamento. E foram pouquíssimas pessoas. Muita gente ficou muito triste porque não foi convidada. O casamento foi incrível, a Janja estava lindíssima, com aquele vestido inacreditável, né, feito pelas rendeiras, nunca vi uma coisa mais elegante. O Lula entrou com a minha amiga Rogéria Holtz, a cantora daqui, também amiga da Janja, cantando espere por mim, morena, espere que eu chego já, o amor por você, morena, faz a saudade me apressar. Imagina o Lula entrando na cerimônia, com essa música sendo cantada. Não tinha um que não morresse de chorar. A Janja acho que entrou com amor de índio. Tudo que move é sagrado. Foi lindo, foi tudo lindo. E a Janja não conseguia falar, de tanto que ela chorava, né? Porque eles já sabiam que eles iam ficar juntos desse jeito, mas era uma coisa, aquela angústia, né? A gente viveu uma angústia. Ela viveu, mas a gente viveu aqui fora também, sabe?
Sim, eu passei um ano novo. Deixa eu pensar quando que foi isso. Eu fui embora 2018 para 2019. 2018, 2019, meu último ano novo, o Réveillon no Brasil foi na Vigília. E eu ia muito lá também, porque meu pai é totalmente envolvido, né? Eu fui fazer meu passaporte na Polícia Federal, que é ali do lado, onde estava tendo a Uhum. vigília. E também, lembro que fui pegar meu passaporte, eu pensando, putz, tô indo embora, né? E a situação tá assim, caótica, desse jeito, terrível. Acho que o casamento do Lula foi um marco, assim, acho que um marco de esperança, né, de tudo isso que a gente vem vivendo, essa angústia coletiva, esse êxodo, que tem sido o maior êxodo do Brasil, né, muita gente saindo do Brasil, muita gente abandonando a educação no Brasil, muita gente, então esse episódio tá me dando muito quentinho no coração, e eu acho que o casamento foi um marco disso. E agora, gente, a gente vai para os nossos quadros preferidos dessa internet, a gente começa com o quadro que sobe, e aí aqui a gente vai seguir com as nossas anedotas aleatórias. Flávia, se você quiser começar. Já temos tendo aqui muitas histórias. Eu fiquei pensando o que eu trazei. Eu acho que por ter tido a Luciana como convidada, eu fui muito levada ao momento ali de vestibular, de um pouquinho antes de entrar na universidade. E aí eu pensei em contar esse meu processo, que talvez também ajude algumas outras pessoas aí de Curitiba que vivem esse cenário que até hoje a gente não tem um curso de relações internacionais dentro de uma universidade pública. Então você fica meio à mercê de se mudar para outra cidade ou cursar dentro de uma universidade privada, que existem, né, opções, mas na época que eu prestei o vestibular para relações públicas na Federal do Paraná. Passei na UNILA, que é a Universidade de Integração Latino-Americana, que fica em Foz do Iguaçu. Lá eu passei em Relações Internacionais e fiz uma outra privada, que agora eu não lembro o nome, que tinha Relações Internacionais, mas era uma mensalidade muito cara. Então, assim, uma universidade privada não teria como, porque... E passei em jornalismo também na PUC. Mas eu não ia fazer uma universidade privada porque era muito caro e eu, assim, tinha dentro de mim que eu queria viver a experiência da universidade pública. E eu acho que eu também, por ser muito nova, né, que é meio cruel com os nossos jovens, e minha mãe também não queria que eu fosse para outra cidade, não tinha esse incentivo, eu não sabia que existiam bolsas, não sabia que você podia mudar de cidade para outro estado, né, cursar. Isso não era uma coisa que era possível, embora eu tenha passado na UNILA. E eu ficava, vai, vou, não sei, mas não tive. Ninguém falou assim, vai, a gente te ajuda. Ficou tipo, não, muito difícil, na fronteira, não sei o quê. Então, quando eu passei em relações públicas em Curitiba, eu falei, vou ficar, faço aqui e tudo mais. Mas foi isso. Meu primeiro ano de faculdade foi muito encantamento com a universidade pública. Então, eu fiquei lá por causa dos projetos de extensão, por causa das festas, por causa do centro acadêmico, pelas outras coisas. Mas viver as aulas ali, eu já sabia que não era aquilo. Não tinha o amor, assim. Eu já sabia o que eu queria fazer. Então, no segundo ano, eu quase mudei para o direito. Eu comecei a minha inscrição no Provar, que é para você transferir o curso dentro da universidade. Estava quase finalizando a inscrição quando eu tinha um ex-namorado nessa época. E a gente foi num restaurante, num bar, assim, e a gente bebendo e conversando, e ele me fala que ele tinha um amigo que dava aula na Uninter. Era um centro universitário, que era um pouco menor, e tinha um monte de curso, assim, mas eu nunca tinha ouvido falar, porque era realmente menor, assim, em comparação com as outras opções, né, que tinham mais duas. Só tinha mais uma e a Tuiuti já não estava tendo curso de Relações Internacionais, porque eu já tinha feito essa pesquisa intensa. Quando ele me fala isso, eu falei, como assim que isso não está no meu radar? Eu já procurei, já fucei todo canto e não sabia. Ele me falou isso, eu abri no meu celular e quando eu vi aquilo que tinha realmente um curso, e era uma mensalidade, acho que de uns R$ 600, era uma coisa que era muito diferente de 1.200, 1.300 que eram nas outras. Eu comecei a chorar no bar, eu falava, não acredito, não acredito. E aí foi isso, foi muito rápido. Deu saber disso, eu fazia estágio, então eu falei, é isso, vou fazer, não quero desistir do processo de provar, porque eu falei, é Relações Internacionais. E eu acho que minha mãe me emprestou dinheiro para matrícula, e eu lembro do contrato que dizia R$ 23.000, é o preço que você vai pagar para esse curso. Eu pensei, meu Deus, como eu, com 20 anos, vou pagar, tipo, R$ 23.000, eu não tenho R$ 23.000, não tenho. E paguei, gente, eu fiz, eram 3 anos de curso, fiz os 3 anos de curso, e paguei com o dinheiro do meu estágio, então, mês por mês. Teve os momentos de pânico total, que eu tava quase escrevendo pro dono, tipo assim, não deixa eu sair. No último ano, eu comecei a trabalhar num projeto da universidade, e aí eu pagava uma mensalidade super reduzida, pagava sempre com desconto. Então, assim, se tem uns R$ 23.000 mais bem gastos na minha vida, foram no curso de Relações Internacionais, porque eu tinha vontade de chorar vendo as aulas. Tinha vontade de chorar. Eu falava, gente, eu amo isso, eu amo.
E foi outra sensação, assim, tá num curso, claro, a Federal me deu tantas coisas, tantas oportunidades, mas tá no curso que eu gostava, que eu tava ali absorvendo tudo que estavam me falando, que eu gostava de estudar, que não sofria, era totalmente diferente. Então, para mim, fiquei pensando que seria legal compartilhar isso também. E quem estiver ouvindo, for de Curitiba, quiser fazer relações internacionais, pode vir falar comigo, que eu dou um suporte, que eu ainda tenho contato agora com os professores também que estão na Universidade Federal. Mesmo não tendo curso, tem professores que ofertam algumas disciplinas em relações internacionais. Então, assim, existem caminhos. E aí é isso. Esse é meu que sobe. Luciana, quiser trazer agora o seu que sobe aqui pra gente. Pois é, ela ficou falando de vestibular e me deu vontade de falar do meu também. Como eu acho que eu contei anteriormente, eu fui à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é a primeira faculdade do Brasil, 1827. Então, veja, se direito na Federal do Paraná é engessado, você imagina o que é no Largo São Francisco, dogmática até não poder mais. Mas eu queria porque, para mim, era lugar da Rua Maestra. E, claro, que os meus amigos na São Francisco, que eu frequentava antes, eram os loucos da faculdade. Eu sempre andei com os loucos. Sempre, sempre, sempre. Mas isso nem é o assunto, né? O assunto é o que foi de engraçado, né? Foi que eu só ia prestar essa faculdade, imagina. Só que eu resolvi prestar a Unicamp, porque o vestibular da Unicamp, a primeira fase da Unicamp era antes da FUVEST e era a prova de redação. Então, eu queria fazer uma espécie de simulado com a Unicamp. Fui lá fazer a prova. Fiz a prova. Quando eu saí da prova, quem tinha ido me buscar foi o Demetrio Magnoli, que eu já falei várias vezes dele, que você vê, ele é muito importante nessa minha trajetória geopolítica. E eu lembro que eu estava brava, assim, ele falou, que caiu? Eu falei, caiu você! Ele caiu no vestibular. Uma questão, um texto que ele tinha escrito sobre os mapas, sobre a Pangeia, foi muito bacana. Saiu o resultado da primeira fase, e eu liguei para o ângulo, e acho que atendeu uma moça que não estava com muita vontade de olhar ali, esse bando de playboy, né, achando que eu fosse igual todos os meus coleguinhas, né? Esse bando de playboy ligando para a gente ver, por que não vem aqui ver a lista, né? Tal, por que não vai lá, pega o jornal, tal, por que tem que ligar e eu tenho que ver? Acho que ela olhou de qualquer jeito, assim, e falou, não passou. Aí eu liguei para um professor que era amigo, chorando, não passei, eu não vou passar na USP também, se eu não passei na Unicamp, não vou passar nada. Imagina, uma coisa tem nada a ver com a outra, tal. Falou isso, desligou e ele ligou para a escola e atendeu a moça e falou que olhou, professor, tá bom, vou olhar, tal. Olhou e eu tinha passado da primeira fase. Aí eu falei, não acredito! Mas aconteceram coisas assim, né? E aí passei na Unicamp, prestei direito, e tem a ver com Lula também, porque a primeira fase da FUVEST foi em 89. Aí fui lá fazer o vestibular, o lugar que eu fiz o vestibular era do lado, era na FAAP, era do lado da Charles Miller, onde teve o penúltimo comício de 89 para presidente, Lula e Collor. Aí eu comecei a fazer a prova, aí eu falei, eu acho que já deu a quantidade. Aí comecei a chutar, porque eu já tinha mais ou menos ideia de que eu tinha passado, né, na primeira fase. E ainda bem que eu passei, né, porque já pensou? E saí correndo, porque enquanto eu estava prestando, estava lá a voz, né, já o início do comício, né, o Lula lá falando, e eu agoniadíssima, né, eu saí correndo e fui para a Charles Miller, mas passei. Passei. Eu fiquei na Charles Miller com o pessoal da São Francisco já, mas foi muito maluco, né? E eu sempre achando que não vai dar, mas deu. Eu vou ter que trocar a minha história, entendeu? Eu vou falar do vestibular, porque agora eu lembrei que tem tudo a ver com o Lula. Ai, que delícia, bom. Eu fiz Relações Internacionais na UFGD, na Universidade Federal da Grande Dourados, que é uma universidade que foi fundada pelo Lula em 2008. Refundada, porque antes era o FMS, aí mudou, enfim. E aí eu vou contar também a minha história. Gente do céu, eu não queria fazer Relações Internacionais, não estava nos meus planos, eu nem conhecia o curso. Estudei também a vida toda em escola pública,
E queria fazer na época engenharia civil, porque era o curso. Meu pai trabalhava na área, era uma área muito boa, muito promissora, tinha aquele incentivo dos pais ali e tal. E aí eu falei, não, então eu vou fazer isso. E prestei vestibular para vários lugares, fui passando em alguns, mas não queria fazer, não, naquele ali eu não vou naquele outro. E queria muito, na verdade, estudar no Rio de Janeiro. E, inclusive, eu passei depois, mas fiquei esperando o resultado, apliquei em todos por cota, por ter estudado em escola pública a vida toda. E um amigo meu, no meio do processo de prestar vestibular, falou para mim, Patrícia, mas olha, você não tem muito perfil de engenharia civil, você tem certeza que você não quer fazer outro curso e tal? Você combina com a área de humanas. Falei, eu combino, mas eu não sei e tal, tava meio perdida. Ele falou assim, mas você conhece relações internacionais? Falei, não, não conheço. Aí ele, olha, dá uma pesquisada. Eu pesquisei, fiquei maluca. Falei, gente, esse curso é minha cara, tem tudo a ver com esse curso. Como assim eu não conhecia? Eu fui pesquisar as universidades e vi que tinha no meu estado. E tinha uma facilidade ainda de acesso que eu podia fazer a prova na minha cidade. Apesar do campus ser em outra cidade, a prova era aplicada em várias cidades do estado. Eu Nossa, que falei, maravilhoso que é perfeito! isso, né? Puxa vida. Acessibilidade total. Foi muito simples. Eu falei, não, eu vou tentar, né? Tentei fazer a prova, só que assim, eu também estava aplicando por SISU a maior parte, né? Porque eu tinha feito Enem e tal, e era dos primeiros anos do Enem nas universidades que estavam sendo incorporadas. E a UFGD ainda não tinha, era vestibular. Eu falei, não sei se eu passo por esse vestibular e tal. E aí eu fiz a prova e acabou que eu passei. Passei primeiro lá, o resultado saiu primeiro lá do que saiu em outros lugares. E aí eu falei, mas não tenho certeza ainda se é isso que eu quero, né? Falei, mas eu vou com as malinhas prontas e no meio do caminho eu vou esperando os outros processos seletivos. Se eu passar lá no Rio de Janeiro, que é especificamente lá que eu quero estudar, eu vou depois. E aí eu lembro que uma das primeiras aulas que eu tive foi de ciência e sociedade, assim, e era um professor que também dava aula de geopolítica. Enfim, eu lembro de ter assistido a aula dele na primeira semana e eu falei, meu Deus, eu não vou para lugar nenhum, eu estou apaixonada, é isso que eu quero fazer. Eu vou ficar aqui para sempre e é isso. E na segunda semana eu passei lá no bendito do vestibular, minha mãe me ligou super feliz, falou, não, e tal, seu resultado, você passou, você não quer ir, eu vou lá com você e te levo. E aí eu falei, mãe, eu não vou mais. Eu não vou mais, porque eu me encontrei nas relações internacionais. É justamente isso que a Flávia falou, dava vontade, assim, de ficar e de assistir. E as coisas começaram a fazer muito sentido, assim, até na minha vida, conectando com aquilo, e fiquei lá, apaixonada. Que legal. Quero dizer que foi assim que o Mulheres Movimentam nasceu. O primeiro passo. E hoje temos aqui Mulheres Movimentam. Primeiro passo em direção a esse podcast. Enfim, gente, vou puxar aqui o nosso último quadro, que é o quadro Movimentando as Ideias, que é um quadro de indicação de livros, músicas, práticas, comidas, pensamentos, qualquer coisa que esteja conversando com a nossa experiência e possa fazer sentido para os nossos ouvintes. Paty, você quer começar? Eu vou começar já pela indicação que eu peguei nesse episódio, que é o curso do Brasil através do samba, que a professora Luciana recomendou, já está na minha lista, já vou avisando que eu vou fazer, então se alguém quiser fazer junto, vamos estar juntos. Pronto, as recomendações que eu tinha separado, primeiro é uma leitura que eu estou fazendo, gente, eu estou simplesmente apaixonada, que é o livro O Rio Profano, que é o livro da Lasciva Lua, que eu conheci através da Flávia, maravilhosa. Gente, é um livro incrível, é um romance erótico, escrito por uma mulher, feito por uma mulher, é uma delícia de ler, eu estou presa nesse livro. Então, assim, vou deixar aqui de recomendação. E para quem quiser saber um pouco mais sobre relações internacionais, aprender um pouco mais, quiser ir entrando em contato com esse universo, eu vou recomendar o Instagram, que é @onãointernacionalista, que é um Instagram muito legal, que discute ali questões geopolíticas e de política internacional, direito internacional, de uma forma muito legal, com conteúdo muito leve. Então, vou deixar aqui de recomendação. Amiga, quer puxar as suas? Então, gente, eu vou indicar uma série que eu assisti no Netflix semana passada, que se chama Intimidade em português. Tem aquela atriz, que eu não sei o nome dela, mas ela fez Lisboa em Casa de Papel, a policial, que depois se junta à gangue lá. Então, e aí uma das personagens principais é uma série que fala sobre o meu objeto de estudo do mestrado, que é sobre divulgação indevida de conteúdo sexual,
mais conhecido como porn revenge, revenge porn, pornografia de vingança. Então, são protagonistas mulheres atravessadas por esse fenômeno que vai acontecendo ali na vida delas e, enfim, gera uma série de problemáticas. Eu comecei a assistir, assim, cliquei lá e aí comecei a ver, eu falei, puxa vida, isso é uma temática tão importante, não tem produções, né, cinematográficas, enfim, conteúdo audiovisual sobre. A gente tem um filme chamado Ferrugem, que é um filme brasileiro que trata sobre a temática, e eu nunca mais tinha visto mais nada, assim, e tá acontecendo tanto e cada vez mais, então eu achei bem legal o jeito que eles colocam também protagonistas mulheres complexas, com diferentes questões que vão sendo trabalhadas, então achei bem legal, deixo ela como indicação de hoje. E Luciana, suas indicações, por favor. Nossa, eu já pensei nos 30 aqui, já fui olhar os nomes, porque eu esqueço o nome exatamente, né? Aí eu falei, não, tem um que não dá para esquecer, que é Como o Racismo Criou o Brasil, do Gessé Souza. É fantástico assim, é um assunto que precisa ser falado, refalado, as pessoas precisam sacar o tal do racismo estrutural, né? Ele precisa ser demolido, né? E eu fico muito feliz de isso estar sendo mais falado, mais frequência. É muito bom que as pessoas se debrucem. Também pensei num outro livro aqui, eu falei, esse que eu queria falar, que é um livro que já foi lançado faz muito tempo, mas chama A Invenção do Povo Judeu, do Shlomo Sand. É bom a beça também, ele vai contando como se é judeu em várias possibilidades, né? O cara nasceu judeu, ou o cara se converteu ao judaísmo, que muitos não reconhecem, aí ele mostra a barbaridade que é isso, a pessoa não ser reconhecida. Então é isso, assim, são esses dois livros que eu indico assim efusivamente, né? Que é atualíssimo, que é Como o Racismo Criou o Brasil, do Gessé Souza, e esse do Sloan Sand, que é A Invenção do Povo Judeu, que conta a visão daqueles que foram excluídos pelo judaísmo, como alguns foram incluídos, e aí ele faz uma bela de uma crítica, né? Os que são sionistas, os que são religiosos, a gente percebe ali, né, entende um pouco do pensamento do israelense, que vota também no partido mais conservador no seu país e que acha que o palestino não tem direito à terra. Obrigada, Luciana, pelas indicações. Muito obrigada pela participação. Eu, a Patrícia, estamos um sorriso assim, Eu maior que adorei nossa cara. Adorei. Sim, foi maravilhoso. Queria deixar esse espaço também para você divulgar aí o seu canal do YouTube e alguma rede social que você queira deixar. Lembrar os nossos seguidores de dar 5 estrelas para Mulheres Movimento no Spotify, para seguir e ativar as notificações dos nossos episódios. A gente também está com o nosso canal de YouTube, que a gente está disponibilizando os episódios lá, então vocês também podem escutar a gente em diferentes plataformas. E é isso, Lu, se você quiser deixar aí suas redes sociais, fica esse espaço. Olha, o meu Instagram tá Lu Vormes, né? Meu sobrenome, que é, né? Afinal de contas, ninguém é perfeito, né? Que é vermes em inglês. No melhor das hipóteses, minhoca, Lu Worms. E no YouTube é Luciana Vormes. E eu tenho até Facebook, né? Pode entrar no meu Facebook, que é Luciana Vormes também, só que está lotado, né? O Facebook limita ali 5.000 amigos, né? E tem esse curso no ICL, para quem é assinante do ICL, que é a História do Brasil através do samba. Mas é isso, gente. Eu adorei estar aqui, fiquei muito, muito, muito feliz com o convite. Adorei a história da sua avó com bugue-ugue, fiquei emocionadíssima. Por conta disso, acho que eu vou fazer um vídeo hoje. Ah, que lindo! Sabe? Eu também. Eu amei que a gente também teve aí umas palhinhas da Luciana cantora. Maravilhoso. Muito obrigada, meninas. Foi uma honra te ouvir aqui, saber um pouco da sua trajetória, te ouvir
E assim, gente, falar uma coisa para vocês, é um privilégio esse podcast, se vocês têm até os bastidores do casamento do Lula, viu? Então vocês deixem 5 estrelas pra gente lá no Spotify, quem quiser bater papo com a gente, mandar e-mail pra gente, mulheresmovimentam@gmail.com. Agora a gente também está no Facebook com uma página, então vão lá, já deixa sua curtida. Para quem curte ainda Facebook, para quem não, estamos no Instagram como @mulheresmovimentam. Queria agradecer aí os nossos ouvintes pela audiência, agradecer mais uma vez a Luciana e a minha companheira aqui de podcast, a Flávia. Um beijo para todo mundo, gente. Até mais. Beijo, gente. Tchau, tchau. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!